Nós vamos começar uma série para esse mês, o mês de agosto, sobre mordomia. E mordomia significa entender que Deus é dono de tudo, de todas as coisas, e que nós somos administradores de tudo aquilo que Ele nos colocou à disposição, a nossa própria vida, tudo que temos. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. E eu vou ler o texto de 1 Coríntios 6, 19 e 20, mas antes de ler o texto na qual nós vamos desenvolver o sermão, eu quero que você leia comigo o Salmo 24:1. Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Vamos lá. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Chegou aqui? Eu acho que vai ficar mais bonito agora com vocês, comigo, né? Vamos fazer aqui uma parceria. Vamos ler todos juntos? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. O livro de 1 Coríntios, ele traz no capítulo 6, o versículo 19 e o versículo 20, um alerta. Ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito e que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Texto muito importante. E ele vem aqui, ele já começa com essa palavra acaso, que significa mas vocês já não entenderam, vocês já não aprenderam. Essa palavra pode ser trocada por inclusive, porque Paulo tem falado e vinha falando a respeito de imoralidade, numa maneira como as pessoas estavam vivendo, e isso já tinha influenciado a igreja também. Quando você pega o contexto de Coríntios, você vai entender que havia ali em Coríntios uma situação de promiscuidade muito além daquela que nós podemos ver e conhecer na cidade que nós vivemos, seja Guaramirim, seja Jaraguá do Sul, Corupá, Xereder, a cidade onde você mora. E entender que havia ali um culto que era oferecido a muitos deuses, ou muitos cultos a muitos deuses, e que envolvia algo que nós conhecemos muito bem como prostituição. Eram prostitutas que tinham por todos os lados naquela cidade. Corinto é uma cidade muito importante no comércio daquela época, uma cidade de transição de navios, onde eles paravam e faziam uma travessia. Então, homens que trabalhavam, marinheiros, comerciantes que circulavam naqueles navios, paravam na cidade de Corinto. Então, era uma cidade com muita gente de fora. E por isso que o livro de Corinto, ele tem algumas dicas, alguns direcionamentos para a maneira como o povo deveria viver, inclusive até interferindo na vestimenta. A igreja tinha uma necessidade muito grande as mulheres em especial, tinham uma necessidade muito grande de não serem confundidas. Quando elas caminhavam, quando elas iam ao mercado, à feira, comprar as coisas, quando elas saíam de casa, quando elas circulavam, havia uma necessidade de estar através do seu traje, através da sua roupa, muito identificada, dizendo: eu não sou uma dessas mulheres que estão pelas ruas e pelas praças, ou um templo, grande templo que havia ali. Os historiadores falam em mais de 1000 prostitutas numa cidade que não era nenhuma metrópole, comparando as metrópoles que nós temos hoje. O que é 1000 prostitutas distribuídas numa cidade como São Paulo, numa cidade como Curitiba, ou uma capital, que são muitas prostitutas. Nós sabemos que há prostituição na nossa cidade. Nós sabemos que a nossa cidade tem
problemas com a drogadição. Temos muitas vezes acompanhado família, você conhece pessoas que foram tragadas por isso, a gente sabe das mazelas da nossa cidade. Mas eu queria que você conseguisse enxergar um pouquinho a importância que Paulo está tratando esse assunto aqui na carta aos Coríntios. E ele está falando sobre uma igreja que está sendo influenciada de alguma forma pela maneira, pelo jeito de viver. Nós temos uma capacidade de sermos influenciados pelo mundo. Nós temos a total possibilidade de sermos seduzidos por comportamentos que o mundo tem, mas que não cabe de forma alguma no nosso comportamento e na forma de vivermos. Hoje se fala muito em relacionamentos abertos, relacionamentos liberais. Isso não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos. Hoje se faz um esforço muito grande para transformar pecados em não pecados, em transformar atitudes que a sociedade quer experimentar, e às vezes o nosso coração pode ser tendencioso para isso. Há uma pressão muito grande. Hoje existem leis para proteger que o pecado e que o erro seja praticado sem que ninguém incomode. E como nós, como igrejas, nós somos independentes e separados do Estado, nós podemos influenciar, nós não podemos interferir. Quando qualquer órgão legislativo do nosso país estabelece uma nova regra, a gente pode vir aqui e dizer para irmãos, nós não vamos praticar isso, mesmo que isso hoje seja legal. Mas nós não podemos falar, escuta, mudem as leis. Podemos pedir, podemos nos organizar, podemos levantar grupos para fazer isso, mas vivemos numa realidade onde as leis têm sido desenvolvida e construída para que o homem possa pecar à vontade, sem que ninguém o incomode, sem que ninguém o julgue. O que acontece, o que a sociedade está dizendo é: igreja, se vocês falarem diferente, nós vamos processá-los. E isso tem acontecido em tantos lugares, de tantas formas, e nós vamos continuar pregando a palavra. Nós vamos continuar, em alguns casos, descumprindo aquilo que a própria lei dá, e a igreja sabe fazer isso, faz isso, porque existe uma autoridade muito maior do que a autoridade. Cristão não é descumpridor de lei. Cristão cumpre a lei, mas quando a lei, ela proíbe, por exemplo, nós pregarmos o Evangelho, essa lei que rege o mandamento e o ide, o fazer discípulo, ela não vem de um Estado, seja ele brasileiro, seja ele o governo de Santa Catarina, e ela vem de um legislador muito mais poderoso e maior, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor. Nós vamos continuar pregando o Evangelho, e se haver uma proibição de se pregar o Evangelho, e o pastor Tunala está pregando o Evangelho em Jaraguá do Sul, descobriram que ele está pregando o Evangelho na casa dele, num encontro, no lugar onde a igreja se reúne. Então, a polícia vem, prende, e tantos dos nossos irmãos, na história, incontáveis, incalculáveis homens foram presos porque descumpriram uma lei, porque aquela lei feria a soberania de Deus. Billy Graham, um grande pregador, foi também um dos maiores contrabandistas de Bíblia que o mundo conheceu. A Associação Billy Graham, o Ministério Billy Graham, levaram Bíblias para a cortina de ferro durante anos e anos, sobre riscos diários para entrar com Bíblias, com 500 Bíblias, 1000 Bíblias, para colocar a palavra de Deus na mão, mesmo tendo uma proibição naquele nível, naqueles países. Nós continuamos enviando missionários. Algumas vezes recebemos missionários na nossa igreja ou em outra igreja, que eles se apresentam com um nome, mas que não é o nome real deles. Muitos dos nossos missionários, você pode acompanhá-los no Instagram. Outros não têm Instagram. Eles não têm Instagram, não têm Facebook, eles não têm Twitter. Eles não se comunicam por e-mail e tantas outras coisas, em função do lugar aonde eles estão como missionários batistas. O mundo sabe disso. Esses países sabem disso.
Eles não sabem, às vezes, quem são. E muitas vezes eles são descobertos. Quem acompanha os sites das agências missionárias pelo mundo, costuma ver missionários presos, missionários mortos, famílias de missionária presa, família da missionária foi assassinada. Essa é uma realidade, porque nós temos uma causa que vale tanto a pena, mas tanto a pena, que até morrer por ela, é uma possibilidade no coração de pessoas que colocam a sua vida à disposição. Aqui tem um pastor chamado Paulo, aqui tem um líder chamado Paulo, e ele está conversando seriamente com a igreja, falando: igreja, nós não praticamos essas coisas, nós não vivemos essas coisas. E ele vai explicar. Isso é a segunda parte do livro de Coríntios. A primeira parte, ele trata outro assunto, porque ele vem no livro de Coríntios tratando vários assuntos, são blocos de temas e assuntos, um livro muito precioso, muito gostoso de ler, porque é um livro muito prático a respeito de como nós devemos viver. E aqui, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele vai dizer com ênfase: acaso, veja bem, pense bem, vocês já aprenderam, vocês já entenderam, nós já ensinamos, nós já pregamos, nós já falamos, vocês por acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário, morada do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Tem algumas coisas importantes para entender isso, para entender que eu não sou meu, o meu corpo não é meu, o meu ministério não é meu, o meu carro não é meu, a minha casa não é minha. Sabe uma coisa que você recebeu e você usa? Eu e a Márcia e as crianças, alguns anos atrás, fomos para Itapuá, o litoral catarinense aqui, morávamos em Curitiba, e fomos para uma casa, para passar ali uma semana descansando. Chegamos lá e era uma casa muito bacana, um sobrado de 2 andares, uma casa muito bem construída, e ela tinha muito conforto, e ali tinha os quartos, tinha a cama, tinha uma sala, tinha a cozinha, tinha banheiros, tinha uma churrasqueira, porque isso é importante quando você vai descansar na praia, né? E tinha uma churrasqueira, e nós fomos usufruindo de tudo aquilo, nós fomos usando tudo aquilo, mas aquela casa não era minha e da Márcia, aquela casa pertencia a uma outra família. Uma outra família construiu aquela casa, financiou aquela casa. E nós usamos e usufruímos daquela casa durante aquela semana, e curtimos muito aquela casa. Era uma casa, como se diz, pé na areia, sabe? Na parte de trás você tinha ali um caminhozinho de, 8 metros, e você já estava com os pés na areia, um lugar muito gostoso para você descansar. Mas aquela casa não era nossa. Nós usamos aquela casa com zelo. Usamos aquela casa com respeito, deixamos aquela casa organizada, protegemos, com quem tem criança, as paredes das crianças, enquanto brincávamos de desenhar, né? Enquanto estávamos ali sentados com as crianças, cada uma com aquele bloco de canetinhas, como chama esse? Até minha neta sabe o nome, eu não sei. O Big Bod, não, como é que é? Bob Goods. O Bob Goods. Você deu o Bob Goods para os seus filhos. E você está cuidando para que as paredes não tenham grafites, né? Pichações, feita pelo seu bebê. Por quê? Porque aquela casa precisa ser cuidada com zelo, precisa ser usada da melhor maneira possível. Bom, Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nele existe. A terra é do Senhor, o planeta é do Senhor, o universo é do Senhor. É muito fácil a gente entender que a nossa vida pode ser entregue nas mãos de Deus e que eu posso declarar que absolutamente em tudo eu quero que Deus faça na minha vida do jeito dele, porque Ele é um Criador extraordinário, Ele é um sustentador de todas as coisas o tempo inteiro. E isso, quando a gente estuda, quando a gente aprende, quando a gente assiste um documentário sobre a criação, a gente vê, às vezes, o documentário sendo feito e existem algumas coisas que a equipe que fez, os estudiosos, gente que conhece a área, eles falam com cautela, e às vezes eles falam, isso é uma possibilidade, porque a criação, às vezes, de um simples inseto, é tão difícil de entender o comportamento de uma colmeia. É tão difícil de entender. Você está aí, você pode apalpar o seu corpo. Nós não conhecemos o nosso corpo.
Os médicos têm uma ideia um pouco melhor do nosso corpo, que eles estudam, o pessoal da saúde estuda anatomia, mas a gente sabe que ainda existem muitas coisas que não se sabe exatamente como funciona. O nosso cérebro é um grande desafio para a ciência entender, e está aí, ó, põe a mão na cabeça aí, põe a mão na cabeça. Está aí, ó, está embaixo da tua mão aí, o teu cérebro. Né? A medicina pode pegar um cadáver, abrir a cabeça, pegar o cérebro na mão, mas não consegue entender a capacidade que Deus tem para criar as coisas. Você pode olhar um formigueiro no seu quintal, e como aquele bichinho procria, né? Como aparece formiga, de repente você fala, nossa, tem um formigueiro. Quando você vê o quintal inteiro está tomando de formiga. Daqui a pouco você tem que chamar alguém para detetizar, porque as formigas tomaram conta da sua casa. Entraram na sua cozinha, entraram enquanto você vai na sua casa, vai na lavanderia, tá as formigas lá. Não se tem ideia de como funciona essa questão, a organização, o processo de liderança ali dentro daquele formigueiro. São tantas coisas de um Deus que criou, e Ele aqui diz que todas as coisas da terra é o Senhor, a criação é do Senhor, é tudo dEle. Então, os meus bens também são deles, a minha finança também é dEle, a minha família pertence a Ele, os meus filhos não me pertencem. Salmo 127, 3, diz que os filhos são herança do Senhor, é do Senhor. Pensando nisso, em recursos, vamos imaginar que você tenha uma casa, e eu pergunto para você, e essa casa? Essa casa eu construí. Como que você construiu? Trabalhei. Em que você trabalha? Eu trabalho no comércio, eu sou comerciante, eu sou um professor, e com os anos de trabalho, eu fui construir essa casa. O outro eu pergunto, e essa casa, ela é sua? Sim, é minha. Essa casa foi do meu avô e da minha avó. Eu recebi essa casa por herança do meu avô e da minha avó. Está aqui a minha casa. Queridos, tudo que você acha que é seu, ou que acha que é da sua avó, ou do seu avô, ou do seu pai, ou da sua mãe, não é seu, não é do seu pai, não é do seu avô. Não foi ele que construiu e declarou que aquilo era dele. Não, ele pode até ter feito isso, mas ele não entendeu um princípio, que tudo pertence a Deus. Os meus filhos são herança. O Senhor me concedeu e falou, cuida deles da melhor maneira possível. Você não vai se arrepender de entender que os filhos são heranças desde que eles são pequenininhos, para você educá-los entendendo o quanto de sagrado tem em ser um pai, em ser uma mãe e educar uma criança. O quanto é sério uma responsabilidade que vem da parte do Senhor. Parece que é só um acaso. Parece que é só uma criança que veio. Nem tínhamos planejado. Não tínhamos planejado. Outro fala assim, nós queríamos 2 filhos, veio o terceiro. Não tínhamos planejado. Alguns veio o terceiro, alguns veio o quarto. Antigamente vinha o 15º. Meus dons e talentos. O último domingo nós vamos falar sobre mordomia dos dons e talentos. Mas meus dons e talentos pertencem a Deus. 1 Pedro 4,10 diz, cada um exerce o dom que recebeu do Senhor. Hoje a gente acompanhou os batismos e tinha o Heitor. O Heitor tem talento. O Heitor, ele, conversa longa com ele no gabinete, o Heitor fala com muita facilidade. Muita gente faz isso. O Heitor faz isso ainda muito jovenzinho. Então a gente pode falar, nossa, que talento que o Heitor tem. Que dom que a Amanda tem. Uma expertise, a Amanda é muito rápida para responder. Os adolescentes, as crianças, os pré-adolescentes da nossa igreja, eles surpreendem no gabinete no momento de entrevista pastoral. Como igreja, nós não batizamos porque a pessoa quer se batizar, a família quer se batizar, nós testificamos. Por isso sentamos ali com a Amanda, olho nos olhos, vendo a convicção dela de que hoje era dia que ela queria se batizar. Eu falei, Amanda, não é coisa do seu pai e da sua mãe, não, Amanda. Você quer mesmo? Ou o seu pai e a sua mãe
botaram uma regra: não tem mais mesada se não se batizar. A Amanda já ligou: pastor, por favor, tem batismo quando? Eu posso dizer, a Amanda tem um talento, uma habilidade e tem um dom. Mas eu posso dizer, o Senhor entregou para essa menina, entregou para o Heitor um talento e um dom. E o Senhor, que ama todos indistintamente, distribuiu para todo mundo. Não deixou ninguém de fora. Deixa eu seguir aqui, senão eu vou pregar o sermão do último domingo. A minha igreja, a igreja que eu faço parte, porque a gente está viciados em denominar as coisas do minha igreja. Não é minha igreja, é a igreja do Senhor, e eu faço parte. Eu faço parte da igreja do Senhor. Há uma confusão com o termo igreja que é impressionante. Para começar, a gente já fala igreja, o espaço físico. Você vai na minha casa, quem convida o irmão para o churrasco, você fala, você vai, quando chegar numa igreja luterana, você entra. Quando chegar uma igreja católica branca, quando você encontrar a igreja batista, 2 casas depois da igreja, a igreja que ele está falando é o terreno, é o espaço. Igreja não é espaço, não é terreno, não é templo, não é prédio. Igreja somos nós. E nós não somos minha. Nós somos do Senhor. Quem está reunido hoje aqui? A igreja do Senhor. E o ministério? Não, o ministério é meu. O ministério é meu, ministério pastoral. Eu sou pastor, ordenado pela igreja. Então o ministério é meu. Não, o ministério também não é meu. Também é do Senhor. Quando nós decidimos, como pastores, que nós vamos pastorear uma igreja, seja em Curitiba, ou seja em Jaraguá do Sul, ou na África do Sul, a coisa mais importante que um pastor precisa fazer quando recebe o convite de uma igreja que tem a autoridade dada por Deus para fazer esse convite, trazê-lo como pastor da igreja. A coisa mais importante é ele conseguir, na intimidade, na oração, entender que Deus aprova o ministério mudar de endereço. Sai de Curitiba e vem para Jaraguá. Sai de Curitiba e vai para a África do Sul. Sai de Jaraguá e vai para Itália. Sai de Jaraguá e vai para Florianópolis. Essa mudança, ela tem que ter essa bênção. Por quê? Porque nós somos servos, e servos precisa entender isso. A minha vida espiritual, minha vida espiritual. Bom, se é espiritual já não é minha. Compreendeu isso? Se é espiritual, já não é minha. A espiritualidade que você tem, que eu tenho, é fruto da presença do espiritual na sua vida. Da presença do Espírito Santo de Deus. Então a minha, vamos cuidar com esse termo minha. Está demais hoje na igreja. Nós temos conversado muitas vezes aqui com o ministério de adoração. Nós temos mais de 70 pessoas que servem hoje no ministério de adoração. São várias bandas, é rolê, é Dipper, é aqui, tem música acontecendo lá nos nossos pré-adolescentes, tem gente servindo lá no Kids, com o instrumento, com a voz, conduzindo a adoração. As nossas crianças estavam na celebração deles lá, estavam adorando, estavam cantando, tem muita gente servindo ao Senhor com o dom e talento. Às vezes não sabemos nem testemunhar aquilo que temos. Por que você é o que você é? Eu estava sem fazer nada. Aí eu fiz isso. Às vezes é mais ou menos assim. Por que você ministra? Por que você toca violão? Eu sempre gostei, quando eu era jovem, pegar a geração do pastor Maurício aqui, pastor Ládio. Quando eu era jovem, Roberto Carlos cantava uma música. Às vezes a gente não consegue nem entender que a minha vontade de tocar um instrumento, a minha vontade de exercer uma função no corpo, talvez não é tão minha. Tem alguém que teve uma ideia.
e tem mais autoridade e poder para estabelecer algumas coisas na nossa vida. Tem um espírito do eu. Por isso que meu corpo, minhas regras, é meu, eu decido. Aí você pergunta, e a Bíblia? Se é seu corpo, suas regras, porque o meu corpo, eu entendi que as regras são de Deus. A Bíblia Sagrada é que define. Eu não vivo do jeito que eu quero. Então, uma coisa é o seu gosto, que é desenvolvido pela sua personalidade, e a sua personalidade vem da onde? Da onde vem? Você tem influências de pessoas que também receberam. Nós podemos ser péssimos mordomos com a maneira como nós vivemos. O meu futuro. A Bíblia diz que o futuro pertence a Deus, mas nós somos tão bons que a gente planeja. E com riqueza de detalhe, a gente esquece um universo de fatores que podem acontecer e mudanças, e a gente começa a planejar o futuro de forma que nós tiramos de lado a intimidade com Deus, a consulta ao Senhor, a influência de pessoas que amam a Deus, conhecem Deus e são experientes. No Brasil, a nossa cultura é horrível. Visitar a vovó, às vezes é chegar lá, falar igual criança, porque tem gente que fala com os idosos como se eles fossem criança. A vovozinha está bem, foi tudo bem com a senhora. Senta e ouve, querido. Senta e presta atenção, a Bíblia ensina isso. Eles precisam falar sobre as experiências ruins e boas, porque isso constrói uma plataforma para mim poder prosperar para a honra e glória do Senhor Jesus. Presta atenção muito em pessoas que tiveram uma experiência na vida, estão na sua frente em alguma área. A minha influência, a minha reputação, eu quero de fato que seja do Senhor em mim. A minha influência, eu quero que seja a influência de Cristo através da minha vida. Olha o que diz, Mateus 5,16. Assim, ou seja, desse jeito brilhe a vossa luz diante dos homens. Quem é a vossa luz? Bom, é uma luz que eu tenho. Eu tenho muita luz. Já ouviu esse termo? Como essa pessoa tem luz, né? Ou você está falando, como essa pessoa tem Cristo? Ou você está falando que essa pessoa, não sei, tem uma tomada nela, ligou na parede e ela está iluminada. Então, que luz? O que está aparecendo? Para um cristão, importa é que Cristo cresça. Para um cristão, vivo, não, mas eu. E a gente precisa aprender, porque a vida fica muito mais simples, e muito mais fácil, e muito mais linda, e muito mais bela, e faz muito mais sentido. Quando nós vivemos, não para nós mesmos, não para o meu, um teste que as pessoas deviam fazer no namoro, sabe? Pegar um teste, ver qual o teste, o medidor do eu. E aí você tem que casar com uma pessoa que não está acusando o eu. Né? Ou o eu é muito pequenininho, você fala, dá para acabar com o eu tenho força para destruir o eu. Se der o teste, o eu deu alto, o casamento vai ser desafio. E se tem uma noiva com eu, né, apontando lá no bastão lá em cima, e um noivo com eu, o bastão lá em cima, complicou. Agora pega duas pessoas humildes, tementes ao Senhor, imperfeitas, com falhas, mas com um coração claro, que precisa e depende de Deus. Então, o meu não precisa ser meu, ele não é. Mas você pode ter a consciência de que isso, de fato, funciona desse jeito. A minha vida inteira pertence a Deus. Se vivemos para o Senhor. E se morremos, adivinha como morremos? Para quem? Para o Senhor. Vivo ou morto? Jesus é o meu dono. Versículo 19, ele diz, o corpo de vocês é santuário. Meu corpo
pertence a Deus. Paulo está falando isso com ênfase. Aproximadamente, 70, 80 anos depois disso aqui, havia um homem chamado Ateneu, e ele falou uma frase, só para vocês entenderem o contexto, em que a sociedade vivia e os apóstolos levantaram uma bandeira, balançaram muito ela, dizendo, isso não tem nada a ver conosco. A cultura, muito influenciado pela Grécia, pela cultura grega, ele diz que nós temos prostitutas para o prazer, nós temos concubinas para o dia a dia e as esposas para nos dar filhos legítimos e administrar o nosso patrimônio doméstico. Isso é uma frase do final do primeiro século. O cristianismo está crescendo, está ali, está prosperando. E quem disse isso não é um filósofo doido. Era um homem que pertencia a esse grupo. Ele era gospel. Compreendeu? É difícil dizer que ele era evangélico, porque evangélico é aquele que segue o evangelho. Você fala, eu sou evangélico, você está falando, eu sou um seguidor do evangelho. Que evangelho? De Allan Kardec, não, o evangelho de Cristo. Então essa era a cultura que Paulo está falando. Então, se eu digo que eu me envolvo com as prostitutas, elas estão por aí espalhadas pela cidade. Você pegar qualquer estradinha de Santa Catarina, você vai encontrar a casa do Papai Noel. Já conhece a casa do Papai Noel? Uma criança andando, viajando com seus pais, passa, tem uma casa toda cheia de luzinha, e a criança fala, aqui que o Papai Noel mora. Não era bem o Papai Noel, foi difícil explicar para a criança que não tinha Papai Noel naquela casa. A prostituição está por aí, ela está espalhada. Cabe a mim entender quem sou eu em Cristo Jesus e como nós lidamos com a prostituição. Bom, tem as prostitutas, estão lá, na rua, nas ruas, nos lugares, nos bordéis, mas tem as concubinas, são mulheres que eu trago ali para ser, não esposa, concubina, vive ali, está à minha disposição, para ajudar a minha esposa nos afazeres da casa e me servir sexualmente. Essas, Ateneu vai dizer que é para o dia a dia. E a esposa, que ele colocou numa posição de honra dentro da casa, essa servia para procriar, para dar filhos para ele e para administrar a mordoma ali do ambiente doméstico. Então essa é a cultura, e Paulo está falando, não é a nossa, não acreditamos nisso, não vivemos assim, não é desse jeito, de forma alguma. Querido, nós temos um entendimento muito claro aqui que cuidar do corpo com responsabilidade, cuidar da minha história com responsabilidade é um dever. John Stott diz que o corpo não é apenas uma estrutura física descartável ou secundária na vida cristã. O meu corpo. Se você voltar ali e ler do 10 até o 18, vai estar falando sobre como não usar o corpo. O corpo que não é meu. Eu não uso ele. Paulo vai falar que quando eu me deito com uma prostituta, eu passo a ter parte com ela. Quando eu me deito com a prostituta, eu peco contra o corpo. E é interessante a maneira que ele fala, olha, ele vai falar de vícios, mas quando ele fala de vício, ele não vai botar esse peso. Quando ele fala de vício, ele vai falar assim, ó, não use da bebida forte, a Bíblia diz. Por quê? Porque faz mal para a saúde. Não use fumar, por quê? Porque fumar faz mal para a saúde. É um pecado. A embriaguez é um pecado. E tantas outras coisas nós podemos. A soberba é um pecado. A mentira é um pecado. A fofoca é um pecado. E é pecar contra Deus. Quando fala da prostituição, ele ainda acrescenta algo mais, tem um peso maior. O cuidado com o corpo é uma coisa importante. Diante da palavra, a gente vê que esse corpo ele é sagrado. Por que ele é sagrado? O que é uma coisa sagrada? É uma coisa que pertence a Deus. Sagrado, onde está Deus? O que é de Deus? Tem o dedo de Deus. Deus colocou a mão, sagrado. Separado, você pode entender assim.
Cristo, Ele redimiu o corpo que Deus criou. Pois vocês sabem que não foi por coisas perecíveis como prata ou ouro que foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ele vence a cruz. O Espírito Santo de Deus habita nele. Habita nele o quê? Naquilo que é dele. Porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo de Deus habita em mim. O Espírito Santo de Deus habita no corpo que é de Deus, que serve para mim até eu morrer. Paulo enfatiza que ao contrário da visão grega, que desprezava o corpo, o cristianismo o valorizava como instrumento. Algumas pessoas, quando são novas convertidas, elas entram no modo consulta o tempo inteiro. Então é muito comum eu receber uma mensagem de um irmão novo convertido. Muitas vezes a gente precisa ajudá-los a fazer um discernimento. Por quê? Porque eles são novos, neófitos. Eles não são tão habilidosos ainda com o conhecimento, eles estão no processo. Aí eles ligam para um pastor, ligam para o discipulador, liga para alguém da família dele que está num nível de conhecimento bíblico maior, e ele faz perguntas muito simples. Por exemplo, ligar para mim e falar assim: pastor, eu estou aqui, eu vim no aniversário de um sobrinho meu, estou na frente do apartamento ou da casa de festa, mas eu percebi que está uma arruaça lá, tem uma bebedeira, tem bebida em todas as mesas, se eu entrar não é pecado? Aí você tem que equilibrar o coração. Eu falei: querido, é teu sobrinho? Sim, meu sobrinho. Então você vai lá, dá um abraço nele, e não entra nesse jogo da embriaguez. É um pouco estranho, não culturalmente, no bom senso. Aniversário de 1 ano, 2 barril de chope. Tem família que tem um pouco mais de bom senso. Quando faz aniversário de 1 ano, tem brigadeiro, tem beijinho, tem bolo, tem bexiguinha, tem chapeuzinho. Antigamente tinha aquele negócio que, como é que chama? Olho de sogra, língua de sogra. Olho de sogra é outra coisa, né? Queridos, mas a gente ajuda, a gente dá uma dica: cuida com isso, faça desse jeito. Olha, eu vivi isso, eu experimentei. Mas sabe o que é bonito nessas pessoas? Não é olhar como é simples a mente de um novo convertido, mas um novo convertido, uma pessoa que está se declarando de Jesus e que não tem um temor, que não chave nenhuma virou na cabeça, ela convive do mesmo jeito. Olha a classe artística do Brasil. Hoje, quando um artista se converte no Brasil, leva 10 anos para a igreja acreditar que é uma conversão. Porque nada muda. Nada muda. As festas não mudam. A rave não muda. O comportamento não muda. A forma de usar o corpo no âmbito sexual não muda. Então, uma pessoa que tem uma experiência com Cristo e ela não tem mudanças, você começa a questionar isso. Fala: opa, peraí, para aí. Como isso? Esse mesmo capítulo vai dizer: tudo me é lícito, nem tudo me convém. Equilíbrio. Nós não somos alienados, não vivemos fora do mundo. Não sei se você acredita na existência de extraterrestre, mas quem vive fora do mundo é extraterrestre. Nós vivemos no mundo. Se chover, molha a nossa casa, o nosso quintal. Se você estiver desprotegido, vai molhar você. Qualquer pessoa. Cuidar da saúde, alimentar-se bem, descansar, exercitar, são coisas importantes. Tem gente que gosta, tem um prazer nessas coisas. Eu, particularmente, tenho prazer em nenhum exercício físico. Acho, se pudesse, a gente eliminava da agenda. Mas é importante, é importante. Eu, se bobear, eu deixaria picanha e comeria gordura.
Mas você tem que ter algum bom senso quando você está diante da gordura. Chamando pelo teu nome. Viver com... Evitar a imoralidade. Por quê? Porque esse corpo deve glorificar a Deus. E ele pertence a Deus. Fugir de tudo isso, impureza, pornografia, adultério. Viver com pureza é honrar a Deus com a mordomia, com a administração daquilo que Deus te deu. Servir com o corpo, usar minhas mãos, minha voz, para que as pessoas sejam abençoadas. Usar minha capacidade intelectual, para que as pessoas compreendam coisas extraordinárias e lindas que existem. Vestir-se com decência é uma coisa importante. Por quê? Porque é um corpo. É um corpo. Eu quero chamar a atenção. Hoje, um subterfúgio importante para nós na questão da saúde são as academias. A roupa das academias mudou. Não se veste nas academias como se vestia há 10 anos atrás. As roupas de academia, elas ficaram parecidas com as roupas de balada. As roupas de balada também mudou. As discotecas que pastor Ládio, antes de se converter, ia, não eram tão indecentes como é uma balada hoje. Roupa de balada, tem roupa de balada, roupa de academia, muito próximas, no campo da indecência. Tem sido frequente, irmãos, falar, eu estou buscando outros caminhos. Tem 2 coisas muito complicadas na academia para mim. A indecência na forma de se vestir e a música. É um desafio, aquele tuxe-tuxe na orelha da gente ali, o tempo inteiro. Difícil. Por quê? Quando está só o tuxe-tuxe na batida, né, é menos mal. E quando tem letra? Aí, meu irmão, aí complicou. Porque as músicas da academia são escolhidas a dedo. Tem uma estratégia para escolher aquelas músicas, não é possível. Como é que eu faço? Como é que eu vivo? De que forma decisões eu vou tomar? Mateus 6:22 diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, o corpo, em especial a mente não é a oficina de Satanás? Nós temos toda a possibilidade. A minha vida, de fato, não é minha. O meu ministério, de fato, não é meu. Tem coisas importantes que eu preciso entender. Primeiro, submissão à vontade de Deus. Eu não vivo para fazer o que eu quero, mas eu vivo para fazer o que Deus quer. Que Deus? O Deus criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. O Deus que tem uma mente incalculável, inimaginável, é aquele aonde eu sou submisso. A renúncia do ego, do orgulho, a renúncia do meu, do minha, é muito importante. O amor é a nossa referência, mas não é o amor próprio em primeiro lugar. O amor próprio, ele é descrito, ele é desenhado na Bíblia Sagrada. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo como você ama a você. Tem amor aí? Tem. Quem tem amor aí, tem amor para compartilhar com o próximo. Quem não tem, como é que eu dou uma coisa que eu não tenho? Muito importante a consciência de pertencimento para o povo de Deus. Romanos 14, 7, 8. Porque nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. A última coisa, para fechar. Precioso, versículo 20, finalzinho do capítulo, última frase. Vocês foram comprados por um preço muito caro. Isso aqui tem que ser para mim uma motivação de que eu não posso simplesmente viver de qualquer maneira, mas viver de maneira que
o Senhor da minha vida, o meu Salvador, o dono, Ele possa ser glorificado através da minha vida. Que a minha família, a igreja do Senhor Jesus que eu faço parte, e a sociedade possa ganhar alguma coisa com o meu testemunho, como um referencial, como alguém que, como diz o texto ali que eu li, alguém que brilha. Aí não é brilhar como a conotação de simplesmente aparecer, mas é de evidenciar a presença de Deus. Jesus não pagou um alto preço para que você viva sem propósito, para que você seja levado, para que você viva um dia depois do outro. Não, Ele pagou um alto preço para que cada dia da sua vida o Pai seja glorificado. O Watchman Nee, ele tem uma frase que ele diz que o preço que foi pago por você determina o valor que você tem para Deus. O preço foi o próprio Filho. O valor que você tem para Deus é o Pai ter dado o próprio Filho em favor de você. E o preço foi o sangue do seu Filho. Viver para a glória de Deus. Servir a Deus e aos outros com amor. Testemunhar do amor de Deus. É uma receita perfeita que eu escolho viver segundo o meu coração. Segundo a vontade do Pai. E não segundo a minha vontade. Vamos ficar de pé. Vamos orar.